Bom, boa tarde. Nós estamos aqui no Shopping de Varginha, no stand-by do Centro Universitário Sul de Minas, um local de aconchego dos alunos. E hoje aqui o nosso objetivo é fazer um bate-papo com o professor Gilberto Jordão. O professor Gilberto Jordão é um ícone aqui na área de arquitetura na cidade, né? Nesse último mês de fevereiro, ele completou 50 anos de profissão de arquiteto, 22 anos de professor. E os senhores pensam que ele parou? Não, muito pelo contrário. Esse senhor continua atuando como arquiteto e agora, para se divertir, ainda resolveu produzir um livro contando a sua história e contando quais são as necessidades de um arquiteto. Então vamos conversar um pouquinho com o professor Gilberto para que ele possa expor aí essa sua ideia do livro e um pouco da sua experiência como arquiteto. Boa tarde, professor. Boa tarde, professor. É uma satisfação muito grande de poder colaborar e participar desse bate-papo, né, vamos dizer assim, sobre aquilo que eu sempre fiz, que foi atuar na área de arquitetura aliada à engenharia, que uma anda de mãos dadas com a outra. E a arquitetura, o que eu posso dizer, antes de tudo, é criatividade, é criar. Criar é evoluir, ou seja, o arquiteto ele tem que estar dentro da realidade atual, do que está acontecendo na cidade, no mundo, conhecimento de tudo que acontece no dia a dia, ou seja, pesquisa direta em materiais, tecnologias e tudo mais. Bom, o principal para um arquiteto é ter o dom. E o dom é uma coisa que nasce com o arquiteto. Ele nasce com o dom, para que ele possa exercer a sua profissão com vontade, com conhecimento e tudo mais. O principal também para um arquiteto é a observação, a visão e a análise de tudo que acontece na área de arquitetura, não só em termos regionais ou em termos municipais, regionais, mas em termos nacionais e internacionais. Uma visão geral da realidade do mundo atual. Conhecimento e a pesquisa são partes fundamentais para a carreira do arquiteto. Sem a pesquisa diária e constante, ele não consegue acompanhar o desenvolvimento da humanidade e o desenvolvimento da própria arquitetura. Ou seja, a criatividade dele vai depender exclusivamente da pesquisa, do dom e do conhecimento. Bom, nós podemos dizer o seguinte, que a arquitetura teve várias fases importantes. Antes de Cristo, inclusive, já surgiram shopping centers, já que nós estamos falando de um shopping, existiam os shopping centers, que eram aqueles grandes mercadões que eram considerados shopping centers. Não podemos considerá-los como shopping centers, né? As tendas e aquele negócio todo. E com a evolução, nós tivemos, por exemplo, na Itália, a Galeria Emanuele, muito importante, e assim por diante. Então, a arquitetura ela vem evoluindo de acordo com a necessidade do povo, a necessidade da população. E ela não pode ter uma visão exclusivamente única, ela tem que ter uma visão global de tudo que está acontecendo, né? Principalmente hoje, se preocupando com uma coisa que está em voga e que já deveria ser a preocupação dos arquitetos, que é o meio ambiente. Hoje a arquitetura, se não pensar em meio ambiente, ela está totalmente falha. E a questão da preocupação de um projeto. Quando a gente vai criar alguma coisa, a gente tem que preocupar com a localização desse projeto, onde ele vai ser localizado, fazer um pré-estudo do entorno onde ele vai ser erigido, para que o projeto se torne um projeto perfeito e que não traga nenhuma perturbação ao ambiente, né, em geral.
nós podemos dizer que a arquitetura evoluiu durante os séculos todos. Uma evolução mais lenta até no final do século XVIII, onde permanecia sempre o eclético, ou seja, a mistura de estilos e tudo mais. A partir do final do século XVIII, através de alguns arquitetos famosos como Mies van der Rohe, Le Corbusier, Frank Lloyd Wright, grandes arquitetos, no final do século XVIII e até meados do século XIX, século XX também, nós podemos dizer que foram os anos dourados da arquitetura. É onde a arquitetura passou a evoluir. E nos últimos 100 anos ela evoluiu mais que todos os séculos passados. Isso, sem dúvida, é através da tecnologia avançada e que todo dia avança cada vez mais. Os programas de arquitetura hoje, via internet e mesmo via computador. Bom, o trabalho do arquiteto principal com o seu cliente, ou com os seus clientes, ou simplesmente com a comunidade, é saber exatamente o que é necessário para o cliente. Não aquilo que muitas vezes ele quer, porque muitas vezes o cliente ele quer uma determinada coisa que realmente não é aquilo que ele precisa. Então o arquiteto precisa trabalhar um pouco, e bastante, às vezes até nem um pouco, bastante com psicologia, com trato com o cliente, com um bate-papo, saber o cliente o que ele quer, o que ele precisa realmente, como ele vive, como vive a família, né, na comunidade, qual o papel desse cliente e tudo mais. Isso vai influir diretamente na criatividade, na criação de um projeto para esse cliente. Então a criatividade nada mais é do que o polo, ou seja, o ponto principal de um arquiteto. Sem criatividade ele não consegue fazer nada, porque não é através de uma máquina que ele vai conseguir projetar algo de novo, e sim através do seu conhecimento, através do seu estudo, através da sua, do seu desenvolvimento, da sua atualização, e que ele vai adquirir a necessidade, a suficiente capacidade de criar alguma coisa. Então, a credibilidade também do profissional vem através de seus projetos. Sendo um projeto que realmente atinge os seus objetivos, atinge aquilo que é necessário, o projeto passa a ter credibilidade. E a credibilidade é fundamental em qualquer empreendimento. Outra coisa importante é a legislação. O arquiteto ele tem que ter um conhecimento profundo de toda a legislação, a partir da própria Constituição do nosso país, a partir da Constituição e a partir das normas técnicas que regem a profissão do arquiteto. E isso tudo nos faz com que a nossa criatividade fique muitas vezes cerceada, às vezes a algo de novo. A gente é obrigado a cumprir essa legislação, porque se nós fugirmos disso, o nosso projeto não será viável. Então, essa ligação entre criatividade e legislação é fundamental para o arquiteto, o conhecimento. A ética é outro ponto fundamental também, importante no arquiteto. Todo arquiteto tem que ter uma ética, ou seja, o respeito ao seu colega, ao profissional amigo, ao profissional que trabalha na sua área. Ou seja, a gente nem sempre deve considerar um outro arquiteto como um oponente ou como vamos dizer assim, um adversário, e sim como um parceiro, porque é através da parceria, muitas vezes, entre os arquitetos, é que nascem os grandes projetos. E a parceria não só da arquitetura com o outro arquiteto, mas com a engenharia civil, a parceria com a psicologia, a parceria com o design, a parceria com a arquitetura de interiores, a parceria com a medicina, com todas as profissões. Porque quando se vai projetar, por exemplo, um hospital, se você não fizer uma parceria junto com um grupo de médicos,
como é que você vai saber como funciona um hospital, para que você possa estudar o fluxo desse hospital, um organograma desse hospital e, com isso, você colocar a sua criatividade em cima desses itens, que são importantíssimos. Ô, professor Jordão,